Naquela manhã de terça-feira, meu genro ergueu a mão contra mim pela primeira vez. Eu poderia ter reagido na hora, poderia ter gritado, expulsado ele da minha casa, mas não fiz nada disso. Apenas olhei nos olhos dele e disse que à noite haveria um jantar especial. Ele sorriu, achando que tinha me quebrado. Mal sabia ele que eu estava apenas começando a construir a armadilha mais elaborada da minha vida. Aquela noite mudaria tudo. E quando os convidados surpresa sentassem à mesa, o sorriso dele iria desaparecer para sempre. Se você já passou pela dor de ser desrespeitado por quem deveria te honrar, deixe seu like agora. Isso me mostra que não estou sozinho. E se inscreva no canal para acompanhar cada detalhe desta história até o final, porque o que aconteceu naquele jantar vai te deixar sem palavras. O envelope caiu no chão da cozinha antes mesmo que eu pudesse segurar minha xícara de café. Não foi entregue nas minhas mãos. Foi arremessado contra meu peito por Ricardo, meu genro, com força suficiente para me fazer dar um passo para trás. Eu estava descalço no piso frio da cozinha, ainda de pijama. Mal tinha acordado. O envelope deslizou pela minha camisa surrada e pousou no chão com um som seco que ecoou no silêncio da manhã. Não precisei abrir para saber o que era. Era a terceira vez neste mês que Ricardo tentava me forçar a assinar aqueles papéis. Eu conhecia o conteúdo de cor. Era uma procuração irrevogável que me daria poderes para que ele administrasse o imóvel comercial no centro de São Paulo, aquele que eu havia comprado com 30 anos de trabalho como torneiro mecânico. O prédio de 3 andares na rua 25 de março que rendia um aluguel modesto, mas constante. Minha única fonte de renda além da aposentadoria. Assina logo isso, Renato. A voz de Ricardo cortou o ar como uma navalha. Ele estava de terno, sempre de terno, mesmo às 7 da manhã. Um terno cinza caro que provavelmente custava mais do que minha aposentadoria de 3 meses. Preciso dessa procuração até meio-dia. Tenho uma reunião com investidores, e eles querem garantias. Você não vai estragar isso para mim. Me abaixei devagar. Minhas costas reclamaram aquela dor crônica que me acompanhava desde que levantei carga pesada demais por décadas. Peguei o envelope. Meus dedos, marcados por calos e cicatrizes de máquinas industriais, seguraram o papel com cuidado. Olhei para Ricardo. Ele tinha 38 anos, cabelo gel, relógio que brilhava no pulso. Um homem que nunca tinha trabalhado com as mãos na vida. Não vou assinar, Ricardo. Respondi com a voz calma que aprendi a usar em 40 anos de fábrica, quando você precisa ser ouvido acima do barulho das máquinas. Já te disse semana passada e estou dizendo de novo, não vou te dar procuração sobre o prédio. Vi a mudança no rosto dele. Foi instantânea. A máscara de executivo bem-sucedido caiu, e o que apareceu por baixo foi raiva pura. Ele deu 2 passos na minha direção, invadindo meu espaço pessoal. Senti o cheiro do perfume caro misturado com algo mais amargo. Desespero, talvez. Você não entende nada de negócios, velho. Ele cuspiu as palavras. Esse prédio tá parado lá alugado para lojista de quinquilharia que paga mixaria. Eu posso transformar aquilo numa mina de ouro. Tenho investidores prontos para colocar 2,5 milhões em reforma. Vamos fazer um centro gastronômico. É dinheiro garantido. E por que esses investidores precisam de garantia sobre o meu imóvel? Perguntei, mantendo a voz firme. Se o negócio é tão bom assim, por que não usam o próprio patrimônio? Ricardo ficou vermelho. Não respondeu. É porque você já está endividado, não é? Continuei. Você quer usar meu prédio como garantia de empréstimo porque já queimou seu próprio crédito. Ele apertou os punhos. Vi as veias saltarem no pescoço dele. Eu moro na sua casa. Ricardo falou devagar, cada palavra saindo entre dentes cerrados. Eu casei com sua filha. Eu te sustento. Você come da minha comida, usa minha internet, respira o ar do meu ar-condicionado. Você me deve isso. Algo dentro de mim se endureceu naquele momento. Aquela frase, eu te sustento, foi como um soco no estômago, porque era mentira. Era uma mentira tão grande que chegava a ser ofensiva. Eu que pagava a conta de luz desta casa. Eu que fazia as compras do mês no atacadista, carregando sacolas pesadas no ônibus porque me recusava a pedir carona. Eu que consertava o vazamento, que pintava a parede,
que cortava a grama do quintal todo sábado. Esta casa nem era de Ricardo. Era minha. Estava no meu nome. Eu tinha comprado com a indenização da fábrica quando fui demitido 3 anos atrás, depois que a empresa foi vendida para um grupo chinês. Paguei à vista, R$320 mil por uma casa de 3 quartos em Guarulhos, perto do aeroporto. Não era luxo, mas era digna. E quando minha filha Patrícia casou com Ricardo há 2 anos, eu ofereci que morassem aqui temporariamente, só até eles juntarem dinheiro para o próprio lugar. 2 anos se passaram. Eles nunca juntaram nada. Não é sua comida, Ricardo, respondi, sentindo minha mandíbula apertar. Eu compro minha própria comida. E não é seu ar-condicionado. É meu. Paguei com meu dinheiro e pago a conta todo mês. Tecnicamente, essa casa é patrimônio do casal. Ricardo retrucou. E percebi que ele tinha ensaiado isso. Patrícia é sua herdeira. Se você morrer amanhã, metade vai para ela. E metade dela é meu. Então eu já sou meio dono disso aqui. A frieza daquela declaração me congelou. Ele estava calculando minha morte. Estava fazendo contas sobre o que herdaria quando eu não estivesse mais aqui. Você não é dono de nada, Ricardo, falei, e minha voz saiu mais dura do que pretendia. E não vou assinar procuração nenhuma. Se você tem um negócio tão bom, convence os investidores sem usar meu patrimônio. Foi nesse momento que tudo mudou. Ricardo avançou. Não foi um movimento calculado, foi instintivo, animal. Ele fechou a distância entre nós em menos de 1 segundo. Eu ainda estava com o envelope na mão quando a mão direita dele se ergueu. Não tive tempo de me defender. Não esperava. Nunca, em 57 anos de vida, imaginei que um dia um homem que dormia sob meu teto levantaria a mão contra mim. A palma da mão dele acertou meu rosto com um estalo seco que ecoou pela cozinha. Não foi um soco, foi um tapa, mas carregava todo o peso da humilhação. Minha cabeça virou para o lado. Senti o gosto de sangue na boca, onde o impacto fez meu dente cortar a parte interna da bochecha. Meus óculos, aqueles de armação de metal que uso há 10 anos, voaram do meu rosto e deslizaram pelo chão de cerâmica até bater no pé da geladeira. Fiquei parado. Não caí. Homem que trabalhou 40 anos em pé numa linha de produção não cai fácil. Mas fiquei parado, processando o que tinha acabado de acontecer. Minha bochecha ardia. Senti o calor se espalhando pela pele, aquele calor que vem antes do inchaço. Virei a cabeça devagar para olhar Ricardo. Ele estava ofegante, a mão ainda no ar, os olhos arregalados. Por um segundo vi medo no rosto dele, medo de que eu revidasse, medo do que tinha feito. Mas o medo durou apenas um instante. Depois veio a arrogância de volta, aquele olhar desafiador de quem acabou de cruzar uma linha e descobriu que nada aconteceu. Não fui eu quem quebrou o silêncio que se seguiu. Foi minha filha. Patrícia estava parada na porta da cozinha, ainda de roupão, segurando sua caneca térmica de café. Ela tinha visto tudo. Tinha visto o marido dela levantar a mão contra o próprio pai. Nossos olhares se encontraram. Esperei. Esperei pela indignação, pelo grito, pela defesa. Esperei que ela fizesse alguma coisa. Pai, ela suspirou, e o tom da voz dela me cortou mais fundo que o tapa. Não era preocupação, era irritação. Você realmente precisa ser tão cabeça dura? O Ricardo só está tentando ajudar. Por que você não assina logo essa procuração e deixa ele trabalhar? Ele sabe o que está fazendo. Fiquei olhando para ela sem conseguir processar as palavras. Minha filha. A menina que eu carreguei nas costas durante todas as caminhadas no parque quando ela era pequena. A criança que chorava quando via cachorro machucado na rua. A adolescente que brigou comigo porque eu não queria que ela fizesse faculdade longe de casa, mas que eu acabei sustentando os 4 anos em Campinas porque acreditei nos sonhos dela. Essa mulher estava me olhando com impaciência porque eu tinha sido agredido. Patrícia, minha voz saiu mais rouca do que pretendia. Você viu o que acabou de acontecer? Vi você sendo teimoso. Ela respondeu tomando um gole do café. Vi você estressando o Ricardo logo cedo, sendo que ele tem um dia cheio pela frente. Pai, a gente precisa dessa procuração. É importante. Ele me bateu. Falei devagar, pronunciando cada palavra com clareza.
Seu marido levantou a mão para mim. Patrícia desviou o olhar. Olhou para o celular na mão, verificando as notificações. Você provocou. Ela murmurou. Você sabe que o Ricardo está sob pressão. Os negócios dele estão apertados. Se você não ajudar agora, a gente pode perder tudo. E aí, quem vai nos sustentar? Sua aposentadoria de R$ 2.500? Cada palavra era uma facada. Mas a pior parte era a frieza. Não havia dúvida na voz dela. Não havia conflito. Ela tinha escolhido o lado dela, e não era o meu. Ricardo se aproximou dela, passou o braço pela cintura da minha filha. Um gesto de posse, de vitória. Olha, Renato, ele disse, e agora sua voz estava mais calma, mais controlada. O executivo tinha voltado. Vamos esquecer esse momento de tensão. Todo mundo está estressado. Que tal a gente conversar direito hoje à noite? Vamos fazer um jantar, os três. Você traz esses papéis, a gente senta, conversa com calma, e você vai ver que assinar essa procuração é o melhor para todo mundo. Ele sorriu. Um sorriso que não chegava aos olhos. Eu até faço aquele filé que você gosta. Ricardo continuou. Compro uma garrafa boa. A gente resolve isso em família como deve ser. Abaixei para pegar meus óculos. Uma das lentes tinha uma rachadura pequena no canto. Coloquei de volta no rosto. Enxerguei o mundo através daquela fissura, tudo ligeiramente distorcido. Passei a língua nos dentes, senti onde tinha mordido a bochecha. O gosto metálico do sangue ainda estava lá. Olhei para Ricardo, depois para Patrícia. Eles esperavam minha resposta. Esperavam que eu me curvasse, que aceitasse o jantar, que assinasse os papéis. Está bem, falei, mantendo minha voz neutra. Hoje à noite, jantar às 8 horas. Vi o alívio no rosto de Ricardo. Ele pensou que tinha vencido. Pensou que o velho tinha finalmente quebrado. Ótimo, Ricardo disse sorrindo mais aberto agora. Vou passar no açougue e comprar uma peça boa. Você gosta de contrafilé, não é? E vou pegar um vinho também, um tinto encorpado. Pode comprar o que quiser, respondi. Mas quem vai cozinhar sou eu. Ricardo franziu a testa. Como assim? Eu cozinho. Repeti. É minha casa, minha cozinha. Se vamos ter esse jantar, eu preparo. Você só precisa trazer os papéis que quer que eu assine. E pode trazer esse seu advogado também. O tal do Maurício. Se é para fazer as coisas direito, que seja tudo documentado. Ricardo pareceu desconfiado por um momento, mas a ganância era mais forte que a cautela. Ele assentiu. Perfeito, Maurício vai adorar. Ele vai trazer o reconhecimento de firma. A gente assina tudo hoje mesmo, e amanhã de manhã já protocolo nos cartórios. Eles saíram juntos. Ricardo com sua pasta executiva, Patrícia com sua bolsa de grife que eu tinha dado de presente no aniversário dela. Ouvi o carro sair da garagem, um SUV importado que estava sendo pago em 84 parcelas. Ficou só eu e o silêncio da casa. Toquei meu rosto. A bochecha estava quente, já começando a inchar. Fui até o banheiro, olhei no espelho. Uma marca vermelha em formato de mão estava se formando do lado esquerdo do meu rosto. Até amanhã estaria roxa. Sorri para meu reflexo. Não era um sorriso alegre. Era o sorriso de um homem que acabou de tomar uma decisão. Peguei meu celular. Era um modelo simples, daqueles com botão, não essas telas sensíveis ao toque que os jovens usam. Mas funcionava. E tinha a agenda de contatos que eu precisava. Procurei um nome específico. Dr. Heitor Sampaio. Meu advogado. Não, mais que isso. Meu amigo de 40 anos. Conheci Heitor quando ele era estagiário num escritório pequeno e eu precisava resolver uma questão trabalhista. Ele me ajudou de graça naquela época. Nossa amizade cresceu ao longo das décadas. Disquei. Tocou 3 vezes antes dele atender. Renato, que surpresa boa. Como você está, velho amigo? A voz calorosa de Heitor me acalmou um pouco. Respirei fundo. Heitor, preciso de você hoje à noite. Preciso que você venha jantar na minha casa. E precisa trazer documentos. Houve uma pausa. Que tipo de documentos? Todos os que provam que a casa está no meu nome, que o prédio comercial está no meu nome. E preciso que você traga aquele documento que fizemos ano passado, o testamento. Outra pausa, mais longa. Renato, o que está acontecendo?
Meu genro levantou a mão para mim hoje de manhã. Falei sem rodeios, na minha própria cozinha. E minha filha viu e não fez nada. Disse que eu provoquei. Ouvi Heitor respirar fundo do outro lado da linha. Esse filho da mãe te bateu? Bateu. E agora quer que eu assine uma procuração dando a ele poder sobre meu prédio comercial. Vai usar como garantia de empréstimo. Descobri que ele está endividado até o pescoço, Heitor. Tem dívida em banco com agiota. Deve ter gente esperando na fila para cobrar. E você vai assinar. Eu vou fazer um jantar, respondi. E você vai estar lá. Preciso de testemunha. Preciso que tudo o que acontecer hoje à noite seja testemunhado por alguém que não seja da família. Heitor não hesitou nem um segundo. Que horas? 8 da noite. E Heitor, vista seu melhor terno. Quero que quando esse rapaz te vir, ele entenda que não está lidando com um velho sozinho no mundo. Pode deixar, amigo. Vou chegar às 7h30. A gente precisa conversar antes. Desliguei. Olhei de novo para o espelho. A marca estava mais escura agora. Bom, eu queria que estivesse visível. Queria que quando as pessoas olhassem para mim esta noite, vissem exatamente o que Ricardo tinha feito. Liguei para o segundo número. Este era mais delicado. Era Silvia Rodrigues, gerente do Banco do Brasil da agência onde eu tinha conta há 30 anos. Silvia tinha começado como caixa quando era jovem, subiu na carreira. Me conhecia bem, conhecia minha situação financeira, conhecia meu prédio, conhecia tudo. Senhor Renato, bom dia, tudo bem? Silvia, preciso que você venha jantar na minha casa hoje à noite. Silêncio do outro lado. Jantar? Senhor Renato, eu... Não é social, Silvia. É profissional. Preciso que você traga todos os extratos da minha conta. Preciso que você traga o relatório de rendimentos do aluguel do prédio comercial dos últimos 2 anos. E preciso que você esteja presente como testemunha quando meu genro tentar me fazer assinar uma procuração fraudulenta. A voz de Silvia mudou imediatamente. O tom casual desapareceu, substituído pela gerente bancária eficiente que eu conhecia. Procuração fraudulenta? Senhor Renato, isso é sério. Se houver suspeita de fraude, precisamos. Eu sei que é sério, Silvia. Por isso estou te ligando. Meu genro quer usar meu imóvel como garantia de empréstimo. Ele está me pressionando a assinar documentos. E hoje de manhã ele me agrediu porque recusei. Ouvi ela respirar fundo. Meu Deus. O senhor está bem? Precisa de atendimento médico? Estou bem, mas preciso que você venha hoje, às 8 horas. E se puder trazer mais alguém do banco, alguém da área jurídica, melhor ainda. Vou levar Cristiano, nosso advogado interno. E senhor Renato, se o seu genro tentar fazer o senhor assinar qualquer coisa, nós podemos intervir. Temos protocolos para isso. Proteção ao idoso. Idoso. A palavra me incomodou um pouco, mas era verdade. Eu era enquadrado nessa categoria agora. 57 anos. Tecnicamente ainda não estava na terceira idade oficial, que começava aos 60, mas estava perto o suficiente para que as proteções legais já começassem a se aplicar. Obrigado, Silvia. Conto com vocês. Desliguei e fiquei ali parado na cozinha, olhando pela janela. O dia estava bonito. Sol forte de março. Céu azul sem nuvens. O tipo de dia em que você deveria estar tranquilo, talvez tomando um café na varanda, lendo o jornal. Não planejando confrontar o genro que te agrediu. Fui até o quarto. Abri o guarda-roupa. Lá no fundo, numa caixa de sapatos velha, estava o que eu precisava. Puxei a caixa. Dentro havia documentos que eu guardava há anos. O contrato de compra do prédio comercial. As escrituras, os recibos de reforma. E algo mais importante, uma pasta com anotações que eu vinha fazendo nos últimos 6 meses. Porque eu não era tolo. Eu tinha notado as mudanças no comportamento de Ricardo. Tinha notado como ele começou a fazer perguntas sobre meu patrimônio, sobre o prédio, sobre quanto valia, quanto rendia. Tinha notado como ele passou a sugerir melhorias, investimentos, sempre envolvendo meu dinheiro. E tinha começado a documentar. Tinha anotações de conversas. Tinha print de mensagens que Ricardo mandava para Patrícia, que ela deixava aberto no celular. Mensagens onde ele falava sobre convencer o velho, sobre pegar o prédio, sobre quando ele morrer.
Tinha até gravação de uma discussão que eles tiveram na sala, que eu registrei do meu quarto. Não era ético, talvez, mas era necessário. Coloquei tudo numa pasta nova e limpa. Organizei cronologicamente. Seria o dossiê da defesa. Seria a prova de que nada disso tinha começado hoje. Era um plano de longo prazo. Ricardo estava jogando xadrez com minha vida, mas ele não sabia que eu também sabia jogar. Olhei o relógio. 10h30 da manhã. Tinha quase 10 horas até o jantar. Precisava usar esse tempo bem. Fui até o mercado. Não o mercadinho do bairro onde eu normalmente fazia compras. Fui até um supermercado maior, mais longe. Queria coisas específicas. Peguei o ônibus, sentei perto da janela. Observei a cidade passar. São Paulo. Guarulhos, especificamente. Minha cidade há 3 anos, depois de uma vida inteira morando em zonas mais centrais. Observei as pessoas na rua. Trabalhadores indo e voltando. Mães com crianças. Jovens com fones de ouvido. Todo mundo vivendo suas vidas, alheios ao drama que estava se desenrolando na minha. No supermercado, fui direto para o açougue. Peguei o melhor contrafilé que tinham. 3,5 kg de carne nobre, maturada, com marmorização perfeita. O açougueiro sorriu quando viu minha escolha. Vai ter festa, seu Renato. Ele me conhecia das compras semanais. Algo assim, respondi. Um jantar importante. Peguei também batatas especiais, aquelas holandesas pequenas. Peguei manteiga de primeira. Peguei alho poró, cebola roxa, cogumelos frescos. Peguei queijo parmesão legítimo, não o ralado de pacote. Isso ia custar uma fortuna, quase R$ 700 no total. Mas não importava. Eu queria que este jantar fosse memorável. Queria que cada detalhe fosse perfeito. Na seção de vinhos fiquei parado por um tempo. Não entendia muito de vinho. Minha vida tinha sido cerveja barata e, nos dias especiais, uma caipirinha. Mas hoje precisava de algo impressionante. Chamei o sommelier da loja, um rapaz jovem com um distintivo que dizia, especialista em vinhos. Preciso de uma garrafa boa, falei. Algo que impressione. Tinto. Preço não é problema. Os olhos dele brilharam. Para que ocasião? Um jantar onde eu vou colocar fim a uma situação difícil. Respondi. Precisa ser memorável. Ele pensou por um momento. Depois foi até uma prateleira trancada. Pegou uma garrafa escura, empoeirada. Este é um Brunello de Montalcino, safra de 2010. É italiano, região da Toscana. Um vinho complexo, encorpado, com taninos bem estruturados. Custa R$ 850. Peguei a garrafa. Senti o peso dela na mão. Levo. Voltei para casa de ônibus carregando 5 sacolas pesadas. Meus braços doíam, mas era uma dor familiar. Dor de trabalho honesto. Quando cheguei, a casa ainda estava vazia. Ricardo e Patrícia trabalham até tarde. Eu tinha a casa para mim pelas próximas horas. Fui para a cozinha. Coloquei música. Zeca Pagodinho. Música que me lembrava de tempos melhores, de quando Rita ainda estava viva. Rita, minha esposa, que morreu há 4 anos de câncer. Ela teria sabido o que fazer nesta situação. Ela sempre soube lidar com conflitos familiares melhor que eu. Mas Rita não estava aqui. E eu precisava resolver isso sozinho. Comecei a preparar o jantar. Não era apenas comida. Era um ritual. Temperei a carne com calma, massageando o sal grosso na superfície, deixando a pimenta do reino recém-moída criar uma crosta aromática. Picar alho era meditativo. O cheiro penetrante me acalmava. As batatas foram descascadas uma por uma, cortadas em tamanhos exatos. Os cogumelos limpos delicadamente com papel úmido, nunca água, porque absorvem líquido. Cozinhar tinha sido uma descoberta tardia na minha vida. Rita sempre cozinhou. Quando ela adoeceu, eu tive que aprender. No começo era desajeitado, queimava as coisas, temperava errado. Mas aos poucos fui pegando o jeito. Descobri que havia uma precisão na cozinha que me lembrava o trabalho na fábrica. Medidas exatas, timing correto, sequência de operações. Era engenharia aplicada à comida. Enquanto trabalhava, minha mente voltava para o passado, para quando Patrícia era pequena. Ela tinha sido uma criança doce, curiosa, inteligente, carinhosa. O que tinha acontecido? Em que momento ela se transformou nessa mulher que via o próprio pai ser agredido
e culpava a vítima. Talvez eu tivesse errado na criação. Rita sempre disse que eu era permissivo demais. Quando Patrícia queria algo, eu cedia. Bicicleta nova? Comprava. Viagem de formatura? Pagava. Faculdade em outra cidade? Sustentava. Eu nunca disse não. Nunca ensinei o valor do esforço, do não, da frustração. E então ela conheceu Ricardo. Foi num evento de networking da empresa onde ela trabalhava. Ela era analista de recursos humanos. Ele se apresentou como consultor empresarial. Começaram a namorar. Ele era charmoso, bem vestido, falava bonito. Eu fiquei feliz por ela. Finalmente alguém que ia cuidar da minha filha, pensei. Que idiota eu fui. As primeiras bandeiras vermelhas apareceram no noivado. Ricardo queria um casamento caro, extravagante. Patrícia estava empolgada. Eu ofereci pagar parte. Rita, já doente na época, me puxou de lado. Renato, esse rapaz não presta. Ela disse a voz fraca, mas firme. Ele só fala em dinheiro. Ele pergunta quanto você ganha, quanto vale o prédio, quanto tem guardado. Ele não ama a Patrícia. Ele ama o que ela pode dar para ele. Eu defendi Ricardo naquela época. Disse que Rita estava sendo injusta, que ele era jovem, ambicioso, que isso era normal. Ela me olhou com aquele olhar que só uma esposa de 30 anos de casamento consegue dar. Um olhar que diz: você vai se arrepender de não me ouvir, mas vou te amar mesmo assim. Ela morreu 2 meses antes do casamento. Câncer de pâncreas. Rápido e cruel. Patrícia ficou destruída. Ricardo parecia mais preocupado com os detalhes do casamento do que com o luto da noiva. Deveria ter prestado atenção nisso. O casamento aconteceu. Eu paguei 60 mil reais. Buffet, decoração, igreja, tudo. Ricardo tinha prometido pagar metade, mas sempre tinha uma desculpa. Investimento que travou. Cliente que não pagou. Sócio que sumiu com dinheiro. Sempre algo. Depois do casamento, eles precisavam de um lugar para morar. Eu ofereci que ficassem aqui temporariamente. Só até vocês se organizarem, eu disse. 6 meses, no máximo 1 ano. 2 anos se passaram. No começo era tolerável. Ricardo trabalhava muito, ou pelo menos dizia que trabalhava. Saía cedo, voltava tarde. Patrícia continuou no emprego dela. Eles contribuíam com algumas contas. Havia harmonia superficial, mas aos poucos as coisas mudaram. Ricardo começou a ficar mais tempo em casa. Trabalho home office, ele explicava. Mas eu via. Via ele jogando no computador. Via ele assistindo séries. Via ele dormindo até tarde. E as contribuições dele para as despesas foram diminuindo. Primeiro parou de pagar a internet. Depois a conta de luz. Depois as Compité. Pode continuar a história, mas agora eu quero que ela tenha no total 30 páginas. Compras. Patrícia assumiu tudo. E o salário dela mal cobria. E eu comecei a cobrir a diferença. Silenciosamente. Porque não queria que minha filha passasse dificuldade. Foi quando as perguntas sobre o prédio começaram. Ricardo descobriu que eu tinha um imóvel comercial no centro. Tio Renato, ele me chamava de tio, o que me irritava profundamente. Você já pensou em vender esse prédio? Mercado imobiliário está em alta. Dá para fazer uma grana boa. Expliquei que não queria vender. O prédio rendia R$ 3.500 de aluguel por mês. Junto com minha aposentadoria de R$ 2.500, eu tinha R$ 6.000 mensais. Era suficiente. Era minha segurança. Mas Ricardo insistia. A gente podia reformar, transformar num coisa moderna. Um café gourmet no térreo, escritórios compartilhados nos andares de cima. Ia triplicar o valor. E quem pagaria essa reforma? Eu perguntei. A gente consegue investidores. Ricardo respondeu com aquele sorriso. Sempre aquele sorriso. Comecei a desconfiar. Comecei a investigar por conta própria. Descobri que o tal escritório de consultoria de Ricardo era fictício. O endereço que ele dava era um coworking barato, onde ele alugava uma mesa quando precisava. Descobri que ele tinha dívidas. Muitas dívidas. Cartão de crédito estourado. Empréstimos pessoais não pagos. Até com a agiota ele devia. E descobri o pior. Ricardo estava sendo processado por um ex-cliente. Tinha prometido entregar um projeto de consultoria empresarial. Tinha recebido adiantamento de R$ 80.000
e nunca entregou nada. O processo corria na justiça. Se perdesse, teria que devolver o dinheiro com juros e multa. Dinheiro que ele não tinha. Foi quando entendi. Ele não queria o prédio para investir. Ele queria o prédio para usar como garantia, para conseguir empréstimo e pagar suas dívidas. E quando não conseguisse pagar o empréstimo, o banco tomaria o prédio. E eu ficaria sem nada. Terminei de preparar a comida por volta das 5 da tarde. A carne estava temperada, descansando na geladeira. As batatas estavam prontas para ir ao forno. O molho de cogumelos esperava aquecimento final. Tudo estava sob controle. Subi para o quarto e tomei banho. Um banho longo e quente. Deixei a água lavar não só a sujeira do dia, mas também o cansaço dos anos. Quando saí, me olhei no espelho embaçado. Um homem de 57 anos me encarava de volta. Cabelo grisalho, mais branco que preto agora. Rugas profundas ao redor dos olhos, na testa. Pele morena marcada pelo sol de décadas trabalhando. Mãos grandes, dedos grossos, unhas curtas. Corpo ainda forte, mas carregando o peso dos anos. Barriga um pouco saliente. Ombros largos que já foram mais firmes. Mas os olhos ainda tinham fogo. Me vesti com cuidado. Calça social preta, a mesma que usei no casamento de Patrícia. Camisa branca de manga comprida, passada com vinco perfeito. Sapato de couro preto que lustrei até brilhar. Coloquei meu relógio, um Citizen velho que ganhei da fábrica depois de 25 anos de serviço. Olhei no espelho novamente. Parecia respeitável. Parecia um homem que merecia ser tratado com dignidade. Às 7h15, a campainha tocou. Heitor tinha chegado cedo, conforme prometido. Abri a porta e o abracei. Heitor Sampaio tinha 62 anos. Cabelo completamente branco penteado para trás. Bigode fino bem aparado. Estava de terno azul marinho. Gravata vermelha, pasta de couro na mão. Parecia exatamente o que era. Um advogado bem-sucedido com 40 anos de experiência. Renato, deixa eu ver esse rosto, ele disse, me virando para a luz. Estudou a marca roxa na minha bochecha, os olhos se estreitando. Esse filho da puta, desculpa meu amigo, mas é o que ele é. Sem problemas. É exatamente o que ele é. Entramos. Sentamos na sala. Heitor abriu a pasta. Trouxe tudo que você pediu. Escritura da casa no seu nome. Escritura do prédio comercial no seu nome. Certidão atualizada mostrando que não existe nenhum ônus sobre os imóveis, nenhuma hipoteca, nenhuma dívida. E trouxe também seu testamento. Ele me entregou uma cópia do testamento. Eu tinha feito este documento 1 ano atrás, quando comecei a desconfiar de Ricardo. Era simples e direto. Deixava a casa para Patrícia, mas com uma cláusula específica. Ela só poderia vender após 5 anos da minha morte, e 50% do valor de venda deveria ser doado para uma instituição de caridade. O prédio comercial ia integralmente para uma fundação que eu tinha criado, que usaria os aluguéis para ajudar trabalhadores metalúrgicos aposentados em dificuldade. Ricardo não herdava nada. 0. E tem mais. Heitor disse, puxando outro documento. Fiz você ser interditado preventivamente. Franzi a testa. Como assim? É uma medida cautelar. Basicamente, registrei no cartório que você está em plena capacidade mental e declarou que qualquer procuração assinada sob coação é nula. Se alguém tentar te forçar a assinar algo, o documento não tem validade legal. Protege você de fraudes. Senti um alívio enorme. Você é um gênio, Heitor. Sou seu amigo, Renato. E ninguém machuca meu amigo e sai impune. Às 7h40 a campainha tocou novamente. Era Silvia, do banco, acompanhada de um homem magro de óculos que ela apresentou como Cristiano, o advogado do banco. Eles também estavam formais. Silvia com talher cinza, Cristiano de terno preto. Parecia uma reunião de negócios, não um jantar. Expliquei rapidamente a situação para eles. Mostrei a marca no meu rosto. Mostrei os documentos que Heitor tinha trazido. Cristiano fez anotações num tablet. Senhor Renato, o que o senhor está descrevendo configura vários crimes. Cristiano disse, os dedos voando pelo teclado. Coação, ameaça, violência doméstica contra idoso, tentativa de estelionato. Se tudo o que o senhor disse for verdade,
Seu genro pode pegar de 2 a 8 anos de prisão. Eu só quero que ele saia da minha casa e da minha vida, respondi. E quero que minha filha entenda que ela fez uma escolha errada. Às 8:05, ouvi o som do carro entrando na garagem. Fiz sinal para todos ficarem quietos. Posicionei Heitor, Silvia e Cristiano na sala de estar, fora da vista imediata de quem entrasse pela porta da frente. Eles podiam ouvir tudo, mas não seriam vistos até o momento certo. Voltei para a cozinha. Liguei o forno. Coloquei a carne para assar. O cheiro começou a encher a casa imediatamente. Era um aroma magnífico. Carne de qualidade selada na manteiga quente. A porta da frente se abriu. Ouvi vozes. Ricardo, Patrícia. E uma terceira voz que não conhecia. Devia ser Maurício, o advogado de Ricardo. Que cheiro bom. Ouvi Ricardo dizer. O velho sabe cozinhar, isso eu não posso negar. Eles entraram na cozinha. Ricardo estava de terno novamente, este em tom grafite. Patrícia usava um vestido elegante, sapatos de salto. O terceiro homem era mais baixo, atarracado, com um bigode fino e um sorriso oleoso. Ele carregava uma pasta de couro falso. Renato, este é Maurício. Ricardo fez as apresentações como se fosse o dono da casa. Meu advogado e amigo. Maurício, este é meu sogro. Maurício estendeu a mão. Eu a apertei brevemente. Sua palma era suada. Prazer, seu Renato. Ricardo me contou muito sobre o senhor e sobre a oportunidade de negócio que temos pela frente. Oportunidade de negócio. Ele chamava de roubo de oportunidade de negócio. Sentem-se. Indiquei a mesa da cozinha. Vou servir uns aperitivos enquanto a carne termina. Tinha preparado uma tábua de frios, queijos, salames, azeitonas. Coloquei na mesa junto com biscoitos. Servi água com gás em taças. Ricardo olhou ao redor. Cadê o vinho que falei que ia trazer? Não se preocupe com vinho, respondi. Já providenciei. Trouxe a garrafa do Brunello de Montalcino. Ricardo arregalou os olhos quando viu o rótulo. Isso deve custar uns R$ 500. 850. Corrigi. Achei que uma ocasião especial merecia algo à altura. Vi a ganância nos olhos dele. Ele estava recalculando quanto dinheiro eu tinha. Se podia pagar vinho de quase R$ 1.000, talvez houvesse mais onde tirar. Abri a garrafa com um saca-rolhas antigo que eu tinha. A rolha saiu com um suspiro satisfatório. O aroma que subiu da garrafa era complexo. Frutas escuras, tabaco, couro. Servi para todos. Maurício tomou um gole e seus olhos se arregalaram. Isso é excelente, seu Renato. O senhor tem bom gosto. Aprendi tarde na vida que qualidade importa. Respondi, voltando para o fogão. Que não devemos nos contentar com menos do que merecemos. Ricardo limpou a garganta. Bem, já que estamos todos aqui, que tal tratarmos logo dos papéis? Maurício trouxe tudo preparado. É só você assinar, pai, e a gente pode aproveitar o jantar tranquilo. Pai. Ele me chamou de pai. Ele que nunca tinha usado esse termo antes. Sempre Renato ou tio Renato. Os papéis podem esperar até depois do jantar. Falei sem me virar. Comida quente é prioridade. Senti a tensão na sala. Ricardo não estava acostumado a esperar. Mas o cheiro da carne estava tão bom que até ele teve que concordar. 20 minutos depois, a carne estava no ponto. Mal passada no centro, rosada e suculenta. Cortei em fatias grossas. Montei os pratos com batatas assadas douradas, molho de cogumelos rico e escuro, legumes coloridos. Parecia refeição de restaurante 5 estrelas. Levei os pratos para a mesa. Todos ficaram impressionados. Pai, você superou, Patrícia disse. E por um momento vi um lampejo da menina que ela costumava ser. Está lindo. Provem, indiquei. Eles começaram a comer. Vi o momento em que o sabor atingiu. Ricardo fechou os olhos, saboreando. Maurício soltou um gemido involuntário. Até Patrícia, que andava fazendo dieta, comeu com vontade. Isso está divino, Ricardo admitiu. Sério, Renato, você perdeu a carreira. Podia ter sido chefe. Eu tive uma carreira, respondi, cortando minha própria carne. 40 anos como torneiro mecânico. Construí peças para máquinas que estão em fábricas por todo o Brasil. Não é glamuroso, mas é honesto. É sólido. E quando você constrói algo sólido, Ricardo,
Aquilo dura, não desmorona na primeira pressão. Houve um silêncio desconfortável. Ricardo captou o subtexto. Bem, Ricardo largou o garfo. Já que você tocou no assunto de construir coisas sólidas, é exatamente por isso que trouxe a proposta de hoje. Seu prédio está subutilizado, Renato. Podemos transformar aquilo numa máquina de fazer dinheiro. É construir algo sólido a partir do que já existe. E quanto esse algo sólido vai custar? Perguntei. Maurício abriu a pasta, puxou documentos. A reforma orçada fica em torno de R$ 1.800.000. Ele disse, profissional. Vamos pegar um empréstimo empresarial usando o imóvel como garantia. A taxa de juros está boa, 15% ao ano. Em 3 anos o investimento se paga. Depois disso, é lucro puro. E se não pagar? Perguntei. Silêncio. Como assim? Ricardo finalmente falou. Se o negócio não der certo, se os 3 anos passarem e vocês não conseguirem pagar o empréstimo, o que acontece com o prédio? Maurício ajustou os óculos. Bem, nesse cenário que é improvável, o banco executaria a garantia. Ou seja, ficaria com o imóvel. E eu ficaria sem nada. Mas isso não vai acontecer. Ricardo bateu a mão na mesa. Você está sendo pessimista. Você não entende de negócios, Renato. Esse é um investimento garantido. Investimento garantido que você quer fazer com o meu patrimônio. Respondi calmamente. Me diz uma coisa, Ricardo. Se é tão garantido assim, por que você não usa seu próprio patrimônio como garantia? Ele abriu a boca, fechou. Olhou para Maurício buscando ajuda. O Ricardo já tem os recursos dele comprometidos em outros investimentos. Maurício tentou explicar. Mentira, disse simplesmente. Ricardo não tem recursos nenhum. Ricardo está endividado. Deve para banco, deve para agiota, está sendo processado por um cliente. Não é verdade, Ricardo? A cor sumiu do rosto dele. Quem te falou isso? Eu tenho olhos, tenho ouvidos. E ao contrário do que você pensa, não sou burro. Patrícia olhou para o marido. Ricardo, do que ele está falando? Ricardo se levantou bruscamente. Não interessa do que ele está falando. Ele está inventando coisas. Está ficando senil, confundindo as coisas. Senil, repeti. Que conveniente. O velho está ficando senil. Então podemos pegar o que é dele e ele nem vai perceber. Foi isso que você disse para o Maurício? Foi por isso que você preparou a procuração de uma forma tão ampla, dando poderes irrestritos sobre todos os meus bens? Maurício começou a guardar os papéis, claramente desconfortável. Olha, talvez esse não seja o melhor momento. Pelo contrário, interrompi. Este é exatamente o momento certo, porque eu tenho testemunhas. Bati palma 2 vezes. Heitor apareceu na porta da cozinha, depois Sílvia. Depois Cristiano, todos vestidos formalmente, todos com pastas e documentos. O rosto de Ricardo passou por vários tons de vermelho antes de chegar num branco cadavérico. Quem são essas pessoas? Ele gaguejou. Apresento o Dr. Heitor Sampaio. Indiquei. Meu advogado de 40 anos. Aquela ali é Sílvia Rodrigues, gerente do Banco do Brasil onde mantenho minhas contas. E este é Cristiano, advogado do banco. Todos eles estão aqui como testemunhas. Testemunhas de quê? Patrícia perguntou confusa. Da agressão que sofri hoje de manhã, respondi. Da marca roxa no meu rosto que vocês podem ver claramente. Da tentativa de coação para que eu assinasse documentos contra minha vontade. De tudo. Heitor deu um passo à frente. Senhor Ricardo, sou obrigado a informá-lo que qualquer procuração obtida sob coação é legalmente nula. Além disso, violência contra idoso é crime previsto no Estatuto do Idoso, com pena de 6 meses a 3 anos de reclusão. Idoso? Ricardo deu uma risada histérica. Ele tem 57 anos, não é idoso. A legislação brasileira considera idosa qualquer pessoa com 60 anos ou mais. Cristiano corrigiu. Mas o senhor Renato está próximo dessa idade. E mais importante, a violência doméstica em si já é crime. A agressão física contra qualquer membro da família é passível de punição. Maurício estava de pé, segurando sua pasta como um escudo. Eu não sabia de nada disso. Eu vim aqui apenas para intermediar uma transação comercial legítima.
Se há acusações de violência, eu não tenho nada a ver com isso. Fique, Maurício. Falei, minha voz dura. Você precisa ouvir o resto. Silvia abriu sua pasta e espalhou documentos sobre a mesa, por cima dos pratos de comida. Estes são os extratos bancários do Sr. Renato dos últimos 2 anos. Ela disse eficiente. Mostram claramente todas as transações. O aluguel do prédio comercial entrando regularmente, a aposentadoria, e também mostram as retiradas. Ela apontou para uma sequência de valores destacados em amarelo. Nos últimos 6 meses, houve 8 retiradas não autorizadas da conta do Sr. Renato. Valores entre R$1.000 e R$3.000 cada. Todas feitas no caixa eletrônico próximo daqui, sempre no meio da noite. A pessoa que fez essas retiradas tinha acesso ao cartão e à senha dele. Ricardo estava suando agora. Suor escorrendo pela testa, manchando a gola da camisa cara. Eu só peguei emprestado. Ia devolver. Pegar emprestado exige autorização, Cristiano disse. Sem autorização chama-se furto. Heitor puxou outro documento. E tem mais. Consegui acesso aos registros do cartório. Descobri que há 3 semanas houve uma tentativa de registrar uma procuração em nome do Sr. Ricardo sobre o imóvel do Sr. Renato. A assinatura foi recusada porque o tabelião achou suspeita. A assinatura do Sr. Renato estava visivelmente falsificada. Todos olharam para Ricardo. Ele estava encurralado. Olhou para Patrícia buscando apoio. Ela estava pálida, olhando para o marido como se fosse um estranho. Ricardo, ela sussurrou. Você falsificou a assinatura do meu pai. Eu precisava, Pat. Ele explodiu. Você não entende. Os agiotas estão me ameaçando. Devo R$200.000. Se eu não pagar, eles vão... Eles disseram que vão quebrar minhas pernas. Eu não tinha escolha. Sempre há escolha. Falei, minha voz cortando a histeria dele. Você podia ter sido honesto. Podia ter pedido ajuda. Podia ter trabalhado honestamente para pagar suas dívidas. Mas você escolheu o caminho fácil. Escolheu roubar. Escolheu me agredir quando não conseguiu o que queria. Ricardo caiu de volta na cadeira, derrotado. Eu só precisava de um tempo. Ia dar certo. O negócio do centro gastronômico ia funcionar. Não ia, Silvia disse sem emoção. Fizemos uma análise de viabilidade do projeto que você apresentou aos investidores. Os números não fecham. O investimento que você prometeu era fictício. As projeções de lucro eram irreais. Você estava montando um esquema Ponzi, Ricardo. Estava pegando dinheiro de novos investidores para pagar os antigos. Quando o castelo de cartas desabasse, meu sogro aqui perderia tudo. Patrícia começou a chorar. Lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto. Ela olhou para mim. Pai, eu não sabia. Eu juro que não sabia de nada disso. Mas você sabia que ele me bateu hoje de manhã. Respondi, e cada palavra saiu pesada. Você viu com seus próprios olhos. E me disse que eu provoquei. Você escolheu o lado dele. Eu estava confusa. Você escolheu o dinheiro sobre o caráter. Completei. Escolheu o conforto sobre a dignidade. Escolheu ser cúmplice. Heitor puxou mais um documento. O último. Este é o testamento atualizado do Sr. Renato, ele disse colocando na mesa. Registrado em cartório há exatamente 1 ano. Nele, o Sr. Ricardo não é mencionado como herdeiro. A Sra. Patrícia herda a casa, mas com cláusulas restritivas que impedem a venda por 5 anos e determinam que parte do valor seja doada. O prédio comercial vai integralmente para uma fundação beneficente. Ricardo ficou lívido. Você me tirou do testamento. Nunca esteve nele, corrigi. Eu não deixo herança para quem não respeita o doador. Maurício, que tinha ficado quieto esse tempo todo, finalmente falou. Olha, eu não quero mais nada com isso. Vim aqui de boa fé. Não sabia que havia coação, agressão, falsificação. Renato, o senhor tem todo o direito de fazer o que quiser com seu patrimônio. Ricardo, a gente conversa depois. Ele saiu rapidamente, deixando Ricardo sozinho na linha de fogo. Ricardo olhou ao redor da mesa. Viu que tinha perdido. Toda a arrogância, toda a confiança falsa tinha evaporado. O que sobrou foi um homem pequeno e assustado. O que você quer, Renato? Ele perguntou, voz fraca. Quero que você saia da minha casa.
Respondi com calma. Esta noite pegue suas coisas e vá embora, tem 1 hora. Mas eu não tenho onde ir. Não tenho dinheiro para hotel. Não é meu problema. Você deveria ter pensado nisso antes de levantar a mão para mim. Patrícia se levantou. Pai, por favor, ele errou, eu sei. Mas é meu marido. A gente pode conversar, ir devagar. Devagar. Olhei para ela. Patrícia, você viu ele me bater e não fez nada. Você está preocupada com onde ele vai dormir, mas não perguntou se eu estava bem depois de ser agredido. Você precisa decidir quem você é. Se é a filha que eu criei, ou se é a cúmplice de um criminoso. Ela ficou parada, dividida. Vi a luta interna acontecendo no rosto dela. E, quanto a mim, ela finalmente perguntou, voz pequena. Você pode ficar, respondi. Esta é sua casa também. Mas Ricardo sai. E vocês precisam decidir se vão continuar juntos ou não. Mas enquanto ele não resolver os problemas dele, não pode mais morar aqui. Heitor se aproximou. Senhor Ricardo, o senhor Renato está sendo generoso. Ele poderia estar chamando a polícia agora mesmo. Poderia estar prestando queixa por agressão, furto, tentativa de estelionato. Eu aconselho fortemente que aceite a oferta dele. Ricardo olhou para Patrícia. Ela desviou o olhar. 1 hora. Ele repetiu, voz oca. Só 1 hora para 2 anos de vida aqui. Você teve 2 anos para se tornar uma pessoa decente. Respondi. Escolheu ser um parasita. Agora enfrenta as consequências. Ricardo se levantou e saiu da cozinha. Ouvi os passos pesados dele subindo a escada, indo para o quarto. Patrícia ficou ali parada, lágrimas ainda caindo. Eu estraguei tudo, não foi? Ela disse. Você fez escolhas. Respondi. Más escolhas. Mas ainda dá tempo de fazer escolhas melhores. Ela assentiu, limpou as lágrimas e subiu também. Fiquei ali na cozinha com Heitor, Sílvia e Cristiano. O jantar estava frio agora. O vinho perdido. Mas tinha sido necessário. Você fez a coisa certa, Renato. Heitor disse, colocando a mão no meu ombro. Sei que doeu, mas foi necessário. Dói, admiti. Dói muito. Mas teria doído mais ver tudo que construí ser destruído por ganância. Sílvia começou a recolher os documentos. Senhor Renato, vou monitorar suas contas pessoalmente daqui para frente. Se houver qualquer movimento suspeito, o senhor será avisado imediatamente. E vou recomendar que troque suas senhas, seu cartão, tudo. Obrigado, Sílvia. Cristiano me entregou um cartão. Se o senhor precisar de qualquer suporte legal, qualquer coisa, me liga. O banco vai apoiá-lo. Casos de violência financeira contra pessoas mais velhas são levados muito a sério. Eles saíram juntos, me deixando sozinho com Heitor. Toma mais um vinho comigo, pedi. Não quero desperdiçar o Brunello. Servimos 2 taças e brindamos em silêncio. O vinho estava perfeito. Complexo, encorpado, com final longo. Era uma pena que o jantar tinha sido arruinado. Mas a comida não era o importante. Era apenas o palco. Você planejou tudo isso, não foi? Heitor perguntou. Desde o momento que ele me bateu. Sabia que só confronto direto não adiantaria. Precisava de testemunhas. Precisava de prova. Precisava que ele se sentisse seguro o suficiente para se expor. Você é mais esperto do que aparenta, velho amigo. Trabalhei 40 anos numa fábrica. Você aprende a pensar 3 passos à frente. Aprende que timing é tudo. Aprende que estrutura importa. Exatamente 58 minutos depois, Ricardo desceu. Estava carregando 2 malas grandes e uma mochila. Tinha vestido jeans e camiseta, a armadura do terno abandonada. Parecia menor agora, menos intimidador. Apenas um homem de 38 anos que tinha apostado errado. Ele parou na porta da cozinha. Renato, começou, e sua voz estava diferente. Menos arrogante. Eu queria dizer que... Não, interrompi. Não quero ouvir desculpas. Não quero ouvir promessas. Só quero que você saia. Ele assentiu. Olhou ao redor da casa uma última vez. Eu realmente preciso de ajuda, sabe? Ele disse, mais para si mesmo do que para mim. Acho que tenho um problema. Com dinheiro. Com tudo. Então procure ajuda. Respondi. Mas procure longe daqui. Ele saiu. Ouvi a porta da frente fechar.
Ouvi ele arrastar as malas pela calçada. Depois, silêncio. Patrícia desceu alguns minutos depois. Tinha lavado o rosto, refeito a maquiagem. Sentou na cadeira da frente da mesa. Ele foi, ela disse, desnecessariamente. Foi. Pai, eu sinto muito por tudo. Por não ter te defendido hoje de manhã. Por ter acreditado nele ao invés de você. Por ter sido tão cega. Olhei para minha filha. Vi Rita nos olhos dela. Via a bondade que eu sabia que ainda existia lá dentro, enterrada sob camadas de más decisões. O que você vai fazer agora? Perguntei. Vou pedir divórcio, ela disse, firme. Não posso ficar com alguém assim. Não posso ser cúmplice. Você estava certo. Eu fiz uma escolha errada. Mas posso fazer uma escolha certa agora. Senti algo se soltar no meu peito. Não era perdão total. Ainda doía. Mas era um começo. Você pode ficar aqui enquanto resolve as coisas. Ofereci. Mas com algumas condições. Quais? Você paga sua parte, metade das contas, metade das compras, nada de graça. E você vai à terapia. Você precisa entender por que fez as escolhas que fez. Ela assentiu. Concordo. Contudo, pai, eu vou fazer certo dessa vez, prometo. Não me prometa, disse. Me mostre. Ela se levantou, veio até mim, me abraçou. Foi um abraço apertado, desesperado. Abraço de quem sabe que decepcionou o pai, mas ainda espera ser amada. Retribuí o abraço, porque apesar de tudo ela ainda era minha filha. Naquela noite, depois que Patrícia subiu para o quarto, fiquei sozinho na cozinha. Olhei para a mesa, os pratos de comida fria, o vinho pela metade, os documentos espalhados. Parecia campo de batalha. Comecei a limpar. Joguei a comida fora. Cada pedaço daquele contrafilé caro indo para o lixo me doía um pouco. Mas não podia aproveitar. Estava contaminada pela memória da noite. Lavei os pratos. A água quente me acalmava. O movimento repetitivo de esfregar, enxaguar, secar. Era meditativo. Pensei em Rita. Se ela estivesse aqui, o que diria? Provavelmente diria que eu demorei demais. Que deveria ter agido antes. Rita sempre foi mais decidida que eu. Mais protetora do que era nosso. Eu era o suave, o que cedia, o que queria paz. Mas paz não pode vir ao custo da dignidade. Terminei de limpar e fui para a varanda dos fundos. Era uma varanda pequena, com 2 cadeiras de plástico e alguns vasos de plantas que eu cuidava. Sentei e olhei para o céu. Não dava para ver muitas estrelas por causa da poluição luminosa da cidade, mas algumas conseguiam brilhar através. Pensei na minha vida. 57 anos, 40 trabalhados, uma esposa amada e perdida, uma filha que eu quase perdi também, mas talvez ainda pudesse salvar. Um genro que revelou ser tudo que Rita tinha avisado que ele era. E pensei no futuro. O que fazer agora? Continuar vivendo nesta casa com Patrícia enquanto ela reconstruía sua vida? Vender e mudar? Viajar? Eu tinha dinheiro. Tinha o aluguel do prédio. Tinha minha aposentadoria. Tinha economias. Podia fazer o que quisesse. Mas o que eu queria? Queria paz. Queria acordar de manhã sem medo de ser roubado ou manipulado. Queria tomar café sem ser agredido. Queria simplicidade. Queria dignidade. Queria viver os anos que me restavam com tranquilidade. Meu celular tocou. Era uma mensagem de Heitor. Tomei a liberdade de registrar um boletim de ocorrência sobre a agressão. Está nos sistemas. Se Ricardo tentar algo, há registro. Respondi agradecendo. Heitor estava me protegendo mesmo quando eu não pedia. Era isso que amigos verdadeiros faziam. Outra mensagem, desta vez de Silvia. Suas senhas foram alteradas. Cartão novo chegará em 3 dias úteis. Durma tranquilo. Sorri. Eu tinha construído uma rede de segurança sem perceber. 40 anos sendo honesto. Pagando minhas contas, tratando as pessoas bem. E quando precisei, essas pessoas apareceram. Fiquei na varanda até quase meia-noite. O ar estava fresco. Março em São Paulo, fim do verão. Começo do outono. Minha estação favorita. Quando as coisas esfriavam um pouco, quando a cidade respirava. Quando finalmente fui dormir, pela primeira vez em meses, dormi profundamente. Os dias seguintes foram estranhos. A casa parecia maior sem Ricardo.
mais silenciosa. Patrícia ia trabalhar cedo, havia voltado ao emprego que quase tinha largado por insistência de Ricardo. Ela saía às 7 e voltava às 6. Jantávamos juntos, conversas ainda um pouco tensas, mas honestas. Ela me contou sobre o casamento, sobre como Ricardo mudou depois que se casaram, como a pressão por dinheiro começou pequena e foi crescendo, como ela se sentiu presa, com medo de me decepcionar admitindo que tinha feito a escolha errada. Eu via você trabalhando tanto para pagar meu casamento, ela disse numa dessas conversas. Via você feliz me vendo feliz. Como eu ia admitir que estava tudo desmoronando? Preferia saber a verdade, respondi, por mais dura que fosse, porque aí poderíamos ter resolvido antes de chegar onde chegou. Ela assentiu, olhos baixos. Eu tenho consulta com a psicóloga marcada, terça e quinta depois do trabalho. Bom, aprovei. Isso é bom. Uma semana depois do jantar, Heitor me ligou. Renato, temos novidades. Ricardo está sendo investigado pela polícia. Não por sua causa, por outras fraudes. Parece que você não foi a única vítima dele. Tem mais 3 pessoas que prestaram queixa. Investidores que foram enganados. Senti uma mistura de validação e tristeza. Validação porque eu estava certo sobre ele. Tristeza porque minha filha tinha se envolvido com alguém assim. O que vai acontecer? Provável que seja indiciado. Pode pegar de 2 a 5 anos, dependendo do quanto conseguirem provar. O advogado dele, aquele Maurício, está tentando fazer acordo de delação. Quer entregar informações sobre outros esquemas em troca de pena reduzida. E Patrícia? Ela está envolvida? Não parece. Checamos tudo, ela estava genuinamente no escuro sobre os esquemas dele. Foi vítima tanto quanto você, só que de forma diferente. Isso me aliviou. Minha filha era ingênua, era omissa, mas não era criminosa. 2 semanas depois, Patrícia me chamou para conversar. Estávamos na sala, TV desligada, apenas nós 2. Pai, quero te devolver algo. Ela me entregou um envelope. Dentro havia R$5.000 em dinheiro. O que é isso? É parte do dinheiro que Ricardo roubou de você. Vendi algumas coisas que ele me deu. Joias, bolsas. Consegui juntar isso. Sei que não é tudo, mas é um começo. Peguei o envelope. Senti o peso do dinheiro. Patrícia, você não precisa... Preciso. Ela interrompeu. Eu era casada com ele. Beneficiei das coisas que ele comprava, mesmo que não soubesse de onde vinha o dinheiro. Tenho responsabilidade nisso. E quero fazer certo. Olhei para minha filha. Ela tinha mudado nessas 2 semanas. Estava mais magra, mais cansada. Mas havia uma firmeza nova no olhar dela. Uma determinação. Obrigado, disse guardando o envelope. Isso significa muito. O divórcio foi surpreendentemente rápido. Ricardo não contestou. Não pediu nada. Apenas assinou os papéis que o advogado de Patrícia enviou. Ele estava ocupado demais tentando não ir preso. O julgamento dele aconteceu 3 meses depois. Heitor me acompanhou ao fórum. Patrícia não quis ir. Disse que não aguentava ver. Ricardo estava diferente. Tinha perdido peso. O terno, agora largo demais, pendia no corpo magro. Não havia mais arrogância. Apenas medo. Ele foi condenado a 3 anos de reclusão em regime semiaberto, mais pagamento de indenização às vítimas. Como era réu primário e colaborou com as investigações, a pena foi reduzida. Cumpriria trabalhando durante o dia e voltando para a cadeia à noite. Quando o juiz bateu o martelo, senti nada. Nem alegria pela justiça, nem tristeza pelo destino dele. Apenas uma sensação de encerramento. Saí do fórum e liguei para Patrícia. Acabou. Disse apenas isso. Acabou. Ela repetiu. E ouvi o alívio na voz dela. Os meses seguintes foram de cura. Patrícia continuava morando comigo, mas agora contribuía de verdade. Pagava metade de tudo. Ajudava nas tarefas da casa. Íamos ao mercado juntos aos sábados. Era quase como quando ela era adolescente, antes de Rita morrer, quando éramos uma família de verdade. Ela progrediu na terapia. Uma noite me contou que a psicóloga tinha diagnosticado que ela tinha desenvolvido um padrão de dependência emocional, que a fazia se agarrar a relacionamentos, mesmo quando eram tóxicos. Eu repetia o padrão com o Ricardo. Ela explicou.
sempre desculpando, sempre justificando, sempre achando que se eu amasse mais, ele mudaria. Mas a terapeuta me mostrou que amor não conserta pessoas. Pessoas precisam querer se consertar. Essa conversa aconteceu na mesma varanda onde eu tinha passado aquela primeira noite após o jantar. Estávamos tomando chá, coisa que tinha se tornado nosso ritual noturno. Você aprendeu rápido algo que me levou 57 anos para entender, disse. Fiquei a vida inteira achando que se eu trabalhasse duro o suficiente, se eu provesse o suficiente, as pessoas seriam gratas. Mas gratidão não funciona assim. Você era grato à mamãe? Ela perguntou. Todos os dias. Respondi sem hesitar. Cada dia que ela ficou ao meu lado, mesmo quando o dinheiro era curto, mesmo quando eu trabalhava tanto que mal havia. Ela podia ter escolhido uma vida mais fácil, mas escolheu a vida comigo. Eu nunca esqueci disso. Eu sinto falta dela, Patrícia disse, voz embargada. Eu também, filha, todos os dias. Foi numa terça-feira, 4 meses depois do jantar fatídico, que tudo mudou de novo. Eu estava na cozinha preparando o almoço quando a campainha tocou. Não esperava visita. Abri a porta e me deparei com uma mulher. Ela tinha uns 40 e poucos anos, cabelos castanhos presos num rabo de cavalo, vestido simples, pasta na mão. Havia algo familiar no rosto dela, mas não consegui identificar o quê. Senhor Renato Almeida? Ela perguntou. Sou eu. Meu nome é Vera, Vera Almeida. Eu sou sua sobrinha. O mundo girou um pouco. Sobrinha? Eu tinha uma irmã, Conceição, que tinha morrido há 20 anos. Conceição teve uma filha, Vera, mas perdemos contato depois que ela se casou e se mudou para o sul. Não nos falávamos há quase 2 décadas. Vera? A filha da Conceição? Sim. Ela sorriu. E foi aí que vi. Ela tinha o sorriso da minha irmã. Sei que faz tempo. Muito tempo. Mas precisava te encontrar. Posso entrar? Deixei ela entrar, ainda processando. Ofereci café. Sentamos na sala. Como me achou? Perguntei. Contratei um investigador. Depois que minha mãe morreu, encontrei umas cartas antigas. Cartas que ela trocava com você quando eu era criança. Percebi que tinha um tio que eu nunca conheci direito. E quis mudar isso. Conceição falava de mim? Muito, Vera disse, os olhos brilhando. Ela dizia que você era o irmão mais velho que sempre cuidou dela. Que você trabalhou dobrado quando meu avô morreu para ajudar a sustentar a família. Que você era a pessoa mais honesta e trabalhadora que ela conhecia. Senti um nó na garganta. Conceição tinha sido 10 anos mais nova que eu. Quando nosso pai morreu, eu tinha 17. Assumi o papel de provedor. Trabalhei em fábrica durante o dia, fazia bicos à noite. Garanti que Conceição terminasse os estudos, que não passasse necessidade. Depois ela se casou e se mudou. Tentamos manter contato, mas a vida acontece. As cartas ficaram menos frequentes. As ligações mais espaçadas, até pararem. Por que agora? Perguntei. Por que 20 anos depois? Vera respirou fundo. Porque estou passando por algo difícil. Meu marido está tentando me tirar tudo no divórcio. Está usando advogados caros, táticas sujas. E me lembrei das cartas da minha mãe falando como você era forte, como você sempre soube se defender. Pensei que talvez você pudesse me aconselhar. Ouvi a história de Vera. Era dolorosamente familiar. Marido controlador, isolamento gradual de amigos e família, controle financeiro. E agora, no divórcio, ele estava usando todos os truques para deixá-la sem nada. Ele está dizendo que eu era sustentada por ele, que não contribuí nada para o patrimônio do casal. Mas eu trabalhava, tio. Trabalhava em casa, criando nossos filhos, mantendo tudo funcionando enquanto ele construía a carreira dele. Chamei Heitor. Marquei uma reunião para o dia seguinte. Heitor ouviu a história de Vera com a mesma atenção que tinha dado à minha. Isso é reconhecível, ele disse. O trabalho doméstico conta como contribuição. Vamos precisar documentar tudo. Mas tem caso. Vera começou a chorar. Obrigada, muito obrigada. Eu estava tão perdida. Nos meses seguintes, Vera se tornou presença constante na casa. Ela e Patrícia se aproximaram. 2 mulheres se recuperando de relacionamentos abusivos, se apoiando. O divórcio de Vera foi brutal. O ex-marido lutou cada centavo.
Mas Heitor era melhor. Conseguimos provar que ela tinha contribuído tanto quanto ele para o sucesso do casal. No final, ela saiu com metade de tudo e a guarda dos filhos. Um ano depois do jantar, na mesma época do ano, eu estava na cozinha novamente. Mas desta vez era diferente. Patrícia estava ajudando a preparar a comida. Vera estava pondo a mesa. Heitor e Sílvia tinham sido convidados. Era um jantar de celebração. Celebração de sobrevivência. A campainha tocou. Fui atender. Do outro lado estava Ricardo. Ele estava diferente. Mais magro, sim, mas havia algo mais. Uma humildade genuína no porte. Olhos baixos. Mãos nervosas. Senhor Renato, ele disse formal. Sei que não tenho direito de estar aqui. Mas terminei minha pena. Estou em liberdade condicional. E antes de seguir em frente precisava pedir desculpas. Pessoalmente. Olhei para ele. Procurei pela arrogância. Pela manipulação. Não encontrei. Pode falar. Eu fui um covarde, um ladrão, um agressor. Tudo que você disse sobre mim estava certo. Passei o último ano trabalhando numa marcenaria, aprendendo ofício honesto e fazendo terapia. Terapia obrigatória da cadeia. E entendi muita coisa sobre mim que eu não queria ver. Ele respirou fundo. Eu não espero perdão. Só queria que soubesse que eu sei o que fiz. E que estou tentando ser diferente. Não pela Patrícia. Ela está melhor sem mim. Mas por mim mesmo. Fiquei em silêncio por um longo momento. Você bateu em mim, disse finalmente. Tentou me roubar. Quis me colocar num asilo. Essas são coisas difíceis de perdoar. Eu sei. Mas, continuei, reconhecer os erros é o primeiro passo. Você reconheceu. Isso conta. Não estou pedindo para você me perdoar agora, só queria dizer que lamento. Profundamente. Assenti. Recebido. Agora vá viver sua vida. Uma vida honesta dessa vez. Ele assentiu, virou-se para ir, mas parou. Senhor Renato, obrigado. Obrigado por ter me denunciado. Sei que parece estranho, mas a cadeia me salvou. Se você tivesse deixado para lá, eu teria continuado o espiral até algo muito pior acontecer. Ele foi embora. Voltei para dentro. Patrícia estava na porta da cozinha. Era ele? Ela perguntou. Era. O que ele queria? Pedir desculpas. E você perdoou? Pensei na pergunta. Não sei. Talvez um dia. Mas hoje só aceitei as desculpas. É diferente de perdoar. Ela assentiu, compreendendo. 2 anos depois do jantar, vendi o prédio comercial. Consegui um bom preço. 1,5 milhão. Com esse dinheiro, comprei um apartamento menor para mim. Transferi a casa para o nome de Patrícia completamente. Ela tinha provado que merecia. Tinha se reconstruído, tinha virado uma pessoa forte e independente. E, com o resto do dinheiro, criei a fundação que sempre quis. Instituto Rita Almeida, dedicado a ajudar vítimas de violência financeira familiar. Oferecíamos advogados gratuitos, psicólogos, assistentes sociais. Heitor era o presidente. Vera trabalhava lá. Até Patrícia fazia voluntariado nas horas vagas. No dia da inauguração, muita gente apareceu. Trabalhadores da velha fábrica, vizinhos, amigos, Sílvia do banco, até alguns dos inquilinos antigos do prédio. Fiz um discurso curto. Esta fundação existe porque aprendi que família não é sobre sangue ou casamento. É sobre respeito. É sobre dignidade. E quando essas coisas são violadas, precisamos ter coragem para dizer não, para traçar limites, para proteger o que construímos com trabalho honesto. Olhei para Patrícia na primeira fila. E também aprendi que pessoas podem mudar, podem aprender, podem crescer, se receberem a oportunidade certa e a ajuda necessária. Aplausos. Depois da cerimônia, Patrícia me abraçou. Mamãe estaria orgulhosa, ela disse. Estaria orgulhosa de você, corrigi. Da mulher que você se tornou. 5 anos após o jantar estou aqui. 62 anos. Aposentado de verdade agora. Moro num apartamento confortável com vista para o parque. Patrícia casou de novo, desta vez com um professor de história. Homem simples, gentil. Eles me visitam todo domingo. Vera abriu uma consultoria para mulheres em processo de divórcio. Usa a própria experiência para ajudar outras. É bem-sucedida. Ricardo,
Ouvi que está trabalhando honestamente numa marcenaria no interior. Casou de novo. Tem uma filha. Mandou uma foto uma vez querendo mostrar que estava diferente. Não respondi, mas guardei a foto. A Fundação Rita Almeida já ajudou mais de 200 famílias. 200 histórias de pessoas que estavam sendo roubadas, manipuladas, abusadas por quem deveria amá-las. E todas encontraram ajuda, força, recomeço. Heitor morreu ano passado. Infarto fulminante. Deixou tudo dele para a fundação. Para continuar o trabalho, dizia o testamento. Silvia se aposentou também. Joga baralho comigo toda terça-feira. E eu estou em paz. Aprendi que dignidade não é negociável, que amor sem respeito é toxina, que patrimônio material não vale nada se você perde sua alma para mantê-lo. Aquele jantar, aquela noite, foi o ponto de virada. Foi quando decidi que não seria vítima, que não deixaria ser diminuído na minha própria casa. Sentado aqui na varanda do meu apartamento, com uma xícara de café, olhando o sol nascer, penso nas lições que aprendi. Primeira, nunca é tarde para dizer não. Não importa quantos anos você tem, quantos anos durou o relacionamento, quanto você investiu, se está errado, está errado. Segunda, dignidade não tem preço. Você pode perder dinheiro e recuperar. Pode perder um imóvel e comprar outro. Mas dignidade, uma vez vendida, é difícil recomprar. Terceira, família verdadeira respeita. Sobrenome não garante caráter. Apenas porque alguém casou com sua filha não significa que mereça sua confiança ou seu patrimônio. Quarta, documentação salva vidas. Cada papel que guardei, cada conversa que registrei, cada extrato bancário que arquivei. Tudo foi essencial. Sem prova, é sua palavra contra a dele. Com prova, é sua verdade validada. Quinta, você não está sozinho. Quando precisei, apareceram Heitor, Silvia, Cristiano, pessoas que eu tinha tratado bem ao longo da vida. Cada café que ofereci, cada conversa honesta, cada pagamento em dia, tudo construiu uma rede de apoio que eu nem sabia que tinha. Sexta, perdão é processo, não evento. 5 anos depois, ainda não perdoei completamente. Talvez nunca perdoe, e está tudo bem. Perdão forçado é mentira. Aceitar as desculpas é diferente de absolver, e ambos são diferentes de esquecer. Sétima, a melhor vingança é viver bem. Enquanto Ricardo cumpria pena, eu estava construindo a fundação. Enquanto ele perdia tudo, eu estava ganhando paz. Não por crueldade, mas porque escolhi não deixar as ações dele definirem minha vida. Oitava, patrimônio é ferramenta, não identidade. O prédio era importante enquanto me servia. Quando se tornou fardo, quando seu significado mudou, vendi sem peso na consciência. Use seu dinheiro, não deixe ele te usar. Nona, pessoas podem mudar, mas tem que querer. Patrícia mudou porque reconheceu o erro e trabalhou duro na terapia. Ricardo talvez tenha mudado, mas foi porque perdeu tudo e não teve escolha. Mudança verdadeira vem de dentro. Décima, sua história não acaba quando alguém te machuca. Aquela manhã poderia ter sido o meu final. O velho que foi humilhado e derrotado, mas escolhi que fosse um novo começo. O homem que se levantou e lutou. Você sempre pode escolher como sua história continua. Hoje é dia de reunião na fundação. Mesmo aposentado, ainda participo. Gosto de ouvir as histórias. Cada caso é único, mas os padrões se repetem. Controle financeiro, isolamento, gaslighting, violência quando a manipulação falha. Estou sentado na sala de reuniões quando Júlia, nossa coordenadora, apresenta um caso novo. Senhor Renato, este é Alberto, 65 anos. Está sendo pressionado pelo filho a vender a casa da família. O filho quer usar o dinheiro para investir em criptomoedas. Alberto está sentado na cadeira, mãos tremendo. Vejo medo nos olhos dele. Conheço esse medo. Já vivi esse medo. Alberto, falo suavemente. Conte sua história. Ele conta. É dolorosamente familiar. Filho que não trabalha, mas vive acima das posses. Filho que descobriu que o pai tem patrimônio. Filho que começou amigável, depois insistente, depois agressivo. Ele disse que se eu não vender, vou morrer sozinho num asilo. Alberto diz, voz quebrando.
Disse que nenhum dos outros filhos vai cuidar de mim se eu não ajudar ele agora. Quantos filhos você tem? Pergunto. 3. Mas só esse mora comigo. Os outros 2 são casados. Têm suas vidas. Você já falou com ele sobre isso? Não. Tenho vergonha. Vergonha de admitir que um dos meus filhos... Não é vergonha sua, interrompo. É dele. E você precisa falar. Precisa que seus outros filhos saibam o que está acontecendo. Passamos a manhã organizando a defesa de Alberto. Júlia liga para os outros filhos dele. Eles não sabiam de nada, ficam horrorizados. Prometem ajudar. Heitor Júnior, filho do meu falecido amigo e agora nosso advogado, prepara a documentação. Alberto sai da reunião mais ereto, com esperança. Obrigado, ele me diz no elevador. Obrigado por me mostrar que não estou sozinho. Nunca esteve. Respondo. Só precisava de alguém para te lembrar. Hoje completo 5 anos desde aquele jantar. 5 anos desde a noite que mudou tudo. Decidi fazer outro jantar. Não de confronto, mas de celebração. Convido Patrícia e o marido novo dela, Marco. Convido Vera e seus filhos. Convido Júlia e a equipe da fundação. Silvia e seu esposo. É uma mesa grande, farta, feliz. Preparo o mesmo menu. Contrafilé, batatas, molho de cogumelos. Mas desta vez não há tensão. Há risadas, histórias, alegria. No meio do jantar alguém bate na porta. Patrícia vai atender. Volta com o envelope. Pai, chegou isso para você. Abro. É uma carta. Reconheço a letra imediatamente. Ricardo. Senhor Renato, 5 anos se passaram. Não sei se o senhor se lembra, mas foi há exatamente 5 anos que o senhor me expulsou de sua casa. Foi há exatos 5 anos que minha vida desmoronou. Passei muito tempo com raiva. Raiva do senhor, raiva de mim, raiva do mundo. Mas a terapia, o trabalho honesto, a cadeia me mudaram. Hoje trabalho com madeira, faço móveis. Gosto do trabalho. Tem algo de honesto em pegar uma árvore morta e transformar em algo útil, bonito. Algo que dura. Casei de novo. Minha esposa Lúcia me conheceu quando eu não tinha nada. Me aceitou assim. Tivemos uma filha, Clara. Ela tem 3 anos. Quando olho para Clara, penso na chance que o Senhor me deu. Não a chance de ficar impune. A chance de ser parado antes que fosse tarde demais. Se o Senhor tivesse deixado para lá, eu teria destruído mais vidas. Talvez a minha própria permanentemente. O Senhor me salvou me denunciando. Levei tempo para entender isso. Esta carta não é para pedir nada. Só para dizer obrigado. E para dizer que quando Clara crescer, vou contar a ela sobre dignidade, sobre respeito, sobre um homem que preferiu ficar em pé sozinho do que se curvar acompanhado. Vou contar sobre o Senhor. Respeitosamente, Ricardo, leio a carta em voz alta para a mesa. Quando termino, há silêncio. Você vai responder? Patrícia pergunta. Penso por um momento. Vou. Decido. Vou dizer que aceito a gratidão dele. E que desejo sucesso para ele e para Clara. Mas não vou retomar contato. Algumas pontes são queimadas para sempre. E está tudo bem. Vera levanta a taça. Um brinde. Ao Renato. Ao homem que nos ensinou que não somos obrigados a manter vampiros alimentados só porque compartilham nosso sobrenome. Todos riem e brindam. A noite termina tarde. Todo mundo vai embora satisfeito, feliz. Patrícia é a última a sair. Pai, ela diz na porta. Obrigada. Por quê? Por não ter desistido de mim. Seria mais fácil ter me cortado junto com o Ricardo. Mas você me deu chance de provar que podia ser melhor. Abraço minha filha. Você sempre foi melhor. Só estava perdida. Todo mundo se perde às vezes. Ela vai embora. Fecho a porta. O apartamento fica silencioso. Vou para a varanda uma última vez. Olho para as estrelas, mais visíveis aqui do que eram em Guarulhos. Penso em Rita. Penso em quanto ela ficaria feliz sabendo que consegui. Que protegi o que era nosso. Que salvei nossa filha. Que criei algo que vai durar além de mim. Consegui, amor. Sussurro para o céu. Foi difícil. Foi doloroso. Mas consegui. Uma brisa fresca sopra. Fecho os olhos e imagino que é Rita respondendo. Acordo na manhã seguinte com o sol entrando pela janela. É domingo. Não tenho nada programado. Dias assim costumavam me deixar ansioso.
Precisava estar fazendo algo, produzindo, valendo. Agora, aprendi a simplesmente ser. Faço café, ligo o rádio, música clássica está tocando. Sento na varanda com a xícara quente nas mãos. Meu celular toca. É mensagem no grupo da família. Patrícia criou esse grupo meses atrás. Pai, estamos pensando em almoçar na sua casa hoje. Pode? Sorrio. Poderia dizer não. Tenho esse direito agora, mas não quero dizer não. Pode. Que horas? 12:00? Perfeito. Vou fazer aquela macarronada que vocês gostam. 3 horas depois, minha casa está cheia. Patrícia, Marco, Vera, os filhos dela. Todos rindo, conversando, comendo. Olho ao redor da mesa. Esta é a família que escolhi. Não por sangue, não por obrigação, mas por respeito mútuo. Tio Renato, um dos filhos de Vera pergunta. É verdade que você é herói? Herói? Quem te disse isso? Minha mãe. Ela diz que você salvou ela. Olho para Vera. Ela sorri envergonhada. Não sou herói, digo ao menino. Sou apenas alguém que aprendeu a não deixar que pessoas más pisem em mim. E aí ajudei outros a aprenderem o mesmo. Isso não é ser herói? Ele insiste. Penso na pergunta. Talvez, admito. Talvez seja. Semana seguinte estou dando palestra na fundação. É algo que faço mensalmente. Falo para pessoas que estão passando por situações similares à minha. A sala está cheia. 50 pessoas. Maioria mais velha, mas tem alguns jovens também. Meu nome é Renato Almeida. Começo. Há 5 anos, meu genro me bateu. Na minha própria casa. Na frente da minha filha. Posso ver as pessoas se identificando. Algumas acenam com a cabeça. Naquele momento tive uma escolha. Podia aceitar, me curvar, assinar os papéis que ele queria. Podia manter a paz falsa. Muitos de vocês fazem essa escolha todo dia. E eu entendo. Paz, mesmo falsa, parece melhor que conflito. Pauso. Tomo um gole de água. Mas eu escolhi diferente. Escolhi dignidade. E custou caro. Custou lágrimas. Noites sem dormir. Medo. Mas no final, custou menos do que teria custado me perder. Uma senhora levanta a mão. Senhor Renato, e se a gente não tem recursos? Não tem advogado amigo? Não tem dinheiro guardado? Como a gente luta? Por isso esta fundação existe, respondo. Por isso estamos aqui. Ninguém deveria ter que lutar sozinho. E ninguém deveria ter que pagar para ter dignidade. Nossa equipe trabalha gratuitamente. Temos advogados, psicólogos, assistentes sociais. Tudo o que você precisa, oferecemos. Outra pessoa pergunta, mas e a família? Como a gente lida com o julgamento? Família verdadeira não julga quando você se defende de abuso. Se julgam, não eram família de verdade. Eram apenas pessoas que se beneficiavam da sua submissão. A palestra dura 2 horas. No final, várias pessoas me procuram. Querem contar suas histórias. Querem ajuda. Todas recebem. Uma mulher, deve ter uns 70 anos, me abraça chorando. Obrigada. Eu achei que era só comigo, que eu estava exagerando, mas ouvindo o Senhor percebi que não estou louca. Meu filho está me roubando. Você não está louca, confirmo. E não está sozinha. Vamos te ajudar. 1 ano depois dessa palestra, a fundação inaugurou a 2ª sede. Agora atendemos em 2 cidades. O sonho é expandir para todo o estado, depois para o país. Recebo ligação de uma produtora de TV. Querem fazer um documentário sobre a fundação, sobre minha história. Não sei. Hesito. Não quero parecer que estou me promovendo. Senhor Renato, a produtora diz, sua história pode ajudar milhares de pessoas. Pessoas que estão passando pelo que o senhor passou e não sabem que existe saída. Concordo, mas com condições. Não quero aparecer muito. Quero que o foco seja nas pessoas ajudadas, na fundação, nas soluções. O documentário é filmado ao longo de 6 meses. Acompanham casos reais. Mostram vitórias e também derrotas, porque nem tudo termina bem. Algumas pessoas voltam para os abusadores. Algumas perdem tudo mesmo com nossa ajuda. Mas muitas conseguem recomeçar. Quando o documentário vai ao ar, vira fenômeno. Milhões assistem. Redes sociais explodem. Doações chegam de todo o país.
A fundação tem que contratar mais gente, abrir mais sedes. Minha vida vira de cabeça para baixo de novo, mas desta vez para melhor. Sou convidado para dar entrevistas, palestras, escrever artigo. Sempre recuso pagamento. Peço apenas que divulguem a fundação. Hoje, 7 anos depois daquele jantar, estou de volta à mesma cozinha onde tudo começou. Não moro mais aqui. Patrícia mora, mas ela me convidou para jantar especial. Por que especial? Perguntei. Você vai ver. Ela disse misteriosa. Chego às 8 da noite. A mesa está posta. Bonita, elegante, mas não é só Patrícia e Marco. Tem mais gente. Entro na sala e congelo. Ali está Conceição. Não é Conceição. É Vera. Mas ao lado dela está Alberto, o senhor que ajudamos anos atrás. E Júlia, nossa coordenadora. E Silvia. E Heitor Júnior. E mais de 20 pessoas que a fundação ajudou. Surpresa! Todos gritam. Patrícia vem me abraçar. Pai, são 7 anos desde aquela noite. 7 anos desde que você decidiu lutar. Esta é uma celebração. De você, mas principalmente de todos que você ajudou. Começo a chorar. Não de tristeza, mas de gratidão avassaladora. Um por um, as pessoas compartilham como a fundação mudou suas vidas. Como eu mudei suas vidas. São histórias de recomeço, de dignidade recuperada, de famílias salvas ou deixadas para trás quando necessário. Alberto, agora com 70 anos, conta como reconciliou com os 2 filhos bons e cortou o problemático. Aprendi com o senhor Renato que amor tem que vir com respeito. Sem respeito não é amor. É só manipulação. Quando todos terminam, me pedem para falar. Fico em pé. Olho ao redor. Todas essas pessoas. Todas essas vidas tocadas. 7 anos atrás, começo, voz embargada. Eu era um homem quebrado. Tinha sido agredido na minha casa. Tinha perdido o respeito da minha filha. Estava prestes a perder tudo que construí na vida. Olho para Patrícia. Mas naquela noite tomei uma decisão. Decidi que dignidade valia mais que paz falsa. Decidi que preferia ficar sozinho e em pé do que acompanhado e de joelhos. Olho para todos os outros. E descobri que quando você escolhe dignidade, quando você escolhe respeito próprio, você nunca fica sozinho. Pessoas boas aparecem, ajuda chega. Porque o universo, ou Deus, ou o que quer que você acredite, recompensa coragem. Levanto minha taça. Este brinde não é para mim, é para cada um de vocês. Para cada pessoa que encontrou coragem de dizer não, de traçar limites, de escolher a si mesmo quando todos diziam que era egoísmo. Vocês são os heróis. Eu só acendi a primeira vela. Vocês iluminaram o resto do caminho. Todos bebem. Depois vem música, dança, alegria. Mais tarde estou sozinho na varanda por um momento. Patrícia se junta a mim. Você está bem, pai? Estou ótimo, filha. Estou completo. Sabe o que aprendi com tudo isso? Ela pergunta. O quê? Que o maior presente que um pai pode dar a um filho não é dinheiro ou casa ou herança. É ensinar a ter coluna. É mostrar que dignidade não se vende. Você me ensinou isso da forma mais dura possível, mas foi a melhor lição da minha vida. Abraço minha filha, a menina que eu quase perdi, mas consegui salvar. A mulher forte que ela se tornou. O jantar termina tarde da noite. Todos vão embora com abraços, promessas de manter contato, gratidão. Fico sozinho na cozinha onde tudo começou. Olho para a mesa vazia agora. Nesta mesa, 7 anos atrás, servi justiça junto com contrafilé. Sorrio para a memória. Aquela foi a noite que o jantar mudou tudo. Que aprendi que respeito não se negocia. Que dignidade não tem preço. Que família verdadeira é aquela que te levanta, não a que te derruba. E que, às vezes, o maior ato de amor é saber dizer não. Apago as luzes e fecho a porta. A história termina aqui. Mas a vida continua. E pela primeira vez em muito tempo, estou ansioso para ver o que vem depois. Se essa história tocou seu coração, se você já passou por algo similar ou conhece alguém que está passando, deixe seu like, compartilhe este vídeo e nos comentários conte sua história. Você não está sozinho. Nunca esteve. Inscreva-se no canal para mais histórias de superação, dignidade e recomeços.
Porque todos merecemos ser tratados com respeito, especialmente pelos que dizem nos amar.